Olá, meus queridos, saudades de todo mundo, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, preencha os nossos corações e cele os nossos dias em alegria, em muita saúde, em muita harmonia nas nossas vidas. Que a reflexão de hoje e a boa equipe espiritual nos visite de tal forma a adentrar os nossos lares, a amenizar as nossas dores e a preencher o nosso peito de esperança, de amor e de muita luz. Bem, eu estava aqui para começar a nossa reflexão de hoje num tema proposto da Palavras da Vida Eterna, uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, capítulo 33, Acalma-te. E que tema, né? Que tema mais necessário para os dias de hoje. Eu falo que os temas eles são escolhidos, parece que para cada palestrante, que cada um precisa trabalhar em determinados momentos. E acalmar-se não é uma das coisas que a gente normalmente consegue se manter calmo a todo instante, sereno a todo instante. Muito pelo contrário, vivemos dias de desafios. E Emmanuel vem trazendo uma mensagem para dar aquele chacoalhão que nós precisamos muitas vezes, que é pensar assim, como nós estamos reagindo às coisas e qual é o nosso nível de expectativa sobre as coisas. Não tem como não pensar em acalma-te sem levar em consideração que nós criamos expectativas sobre tudo. Então, muitas vezes eu falo que a gente faz alguns diálogos, né? Até internos sobre as coisas que a gente espera que os outros respondam ou façam por nós, ou tenham a empatia que a gente espera que eles tenham de nós, e assim vai. É impressionante como a gente tem muita expectativa sobre o outro e faz uma infinita cobrança sobre isso. E às vezes não só sobre as pessoas, mas sobre aquilo que a gente espera, seja sobre o nosso trabalho. E quando as coisas não saem de acordo com aquilo que nós esperamos, as nossas reações nem sempre elas são as mais calmas, as mais serenas, eu diria mais, as mais assertivas ou amorosas. Quando as coisas não acontecem como a gente planeja, a gente sai do equilíbrio. Isso vale para uma resposta, isso vale para uma notícia que a gente não esperava. Acho que todas as vezes que nós somos pegos de surpresa, o normal é que a gente em algum momento entre em desespero. Os dias de hoje, algumas notícias que podem estar nos chegando, a gente fica desesperado, desestabilizado. E as nossas decisões neste momento, a nossa fala, o nosso agir, pode ser um desastre. Então, Emmanuel vem aí trazendo para a gente uma mensagem falando que seja qual for a perturbação reinante, que a gente acalma, que a gente possa se acalmar, esperando que a gente possa fazer sempre o melhor diante das situações. E falar isso nos leva a uma outra reflexão. Por que nós estamos aqui na Terra? Por que nós estamos passando por essa experiência física, né? Um corpo físico para uma experiência espiritual, de crescimento espiritual. Então, nós estamos passando tudo isso por um aprendizado. Então, todas as oportunidades que nós temos, elas são oportunidades de aprendizado. E que quando a gente se desespera, às vezes as respostas, elas estão na nossa frente e a gente não consegue ver. Acho interessante assim, olha, vamos imaginar, adoro as historinhas porque elas nos proporcionam possibilidades de reflexão sobre a vida em exemplos muito simples, mas que podem ser estendidos a outros. Se nós estivéssemos numa situação normal, numa viagem em um avião, e alguém falasse que tem que fazer um pouso forçado, tem a saída de emergência. Então, se a gente não prestar atenção, tá tudo sinalizado, o piso todo sinalizado com saída de emergência. Se a gente não presta atenção e deixa com que o nervosismo, com que o sentimento de desespero tome conta de nós, o que acontece? A gente pode estar indo para o sentido errado.
sendo tudo sinalizado na nossa frente em como nós deveríamos proceder. A gente pode até deixar de ouvir as pessoas, que às vezes está falando, olha, por aqui a gente não está bem, a gente não está centrado, a gente não está no momento presente, a gente nós não estamos ali com todos os nossos sentidos para conseguir receber as orientações e sair. Isso a gente está falando de uma situação aqui. Quando nós nos desesperamos, muitas vezes nós temos ali auxílio, a maior parte das vezes nós estamos com todos os auxílios, seja dos nossos mentores de equipe espiritual, e não estamos preparados para ouvi-los. Não ouvimos, porque a gente não consegue se centrar em nossa oração e perceber as respostas e perceber a real situação. Aquilo que nos cabe mudar, aquilo que é nossa missão, trabalho árduo de mudar, para aquilo que não tem o que nós fazermos a não ser esperar e confiar. Então, acalmar é um exercício que exige aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu devo entregar. Como assim, Sandra, entregar? Entregar. Tem horas que não está sobre nossa tarefa, sobre os nossos desígnios mudar algumas coisas. Tem horas que isso está na mão de Deus. E a gente precisa confiar a Ele. Às vezes nós pedimos respostas, mas não estamos ali suficientemente centrados. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas que queremos as coisas da nossa maneira, no nosso tempo e na nossa hora. E se a gente tivesse uma visão um pouquinho mais ampla, se a gente tivesse de uma posição um pouco melhor, a gente talvez perceberia que passar por aquele processo vai criar em nós algumas resistências, alguns aprendizados, alguns burilamentos internos que são necessários. Então, chamar a atenção hoje para falar um pouquinho de acalma-te é trazer isso, é perceber que quando a gente perde a calma, a gente fere. E quando eu falo a gente, quantas pessoas na minha caminhada, com o meu falar eu já não feri? Essa é a nossa reflexão. Quantas pessoas, a maneira em que eu me expressei, eu não terminei ferindo e magoando? E que talvez se eu estivesse um pouco mais centrada, eu não teria dito palavras tão duras. Não é se autopunir neste momento, mas é ter consciência para fazer diferente, para ter tempo de se reconciliar, para ter tempo de falar, olha, é hora de mudar as minhas atitudes, é hora de mudar a minha maneira de falar, é hora de mudar a minha maneira até de ouvir. Nas nossas irritações, quantas vezes a gente não se propôs em ouvir uma pessoa? A pessoa fala, isso não é nada. Pode não ser nada para nós, para aquela pessoa tem um peso enorme. E não é valorizar, mas ouvi-la com respeito. Nos acalmar no sentido de que quando a gente precisa de um ombro amigo, de uma palavra amiga, é muito bom ser acolhido. Acalmar-se é estar atento a isso, a estar atento que por mais que a gente tente ter o controle de todas as coisas, quem está no controle de todas as coisas é Deus, não somos nós. Nós estamos no controle das nossas vidas a partir das nossas escolhas. Então, no meio de gritarias, no meio de desesperos, muitas vezes não vamos ouvir a palavra, a mensagem que é preciso para tocar os nossos corações e a gente dar um passo à frente. Acho sensacional que essa lição ela traz assim, olha, a luz ela domina a treva sem ruído e sem violência. E é tão verdade isso. Outra mensagem que traz maravilhosa nesse texto que eu convido todos a ler é que assim como a nuvem, a dor ela chega e faz aquela sombra sobre nós. Então a dor, como a nuvem, ela vem e faz aquela sombra e a gente acha que não tem mais sol, né? Mas ela passa. Ela também passa. Então, seja qual for o momento em que cada um de nós, na nossa individualidade, estamos vivendo,
seja de dor, porque perdemos alguém que amamos no meio dessa pandemia, seja de dor, porque a gente está vendo outras pessoas sofrendo. O momento em que a gente está vivendo, em que nos colocamos, seja porque dói em nós, porque temos empatia pelo irmão ao lado, que a gente saiba que isso vai passar, que não será o nosso desespero que vai fazer as coisas passarem. Muito pelo contrário, talvez a nossa calma, que a gente banhe de luz e ceda um pouco da nossa paz interior, da nossa calma, do nosso silêncio, do nosso centrar a pessoas que estão precisando passar, viver, né, um pouquinho disso, viver um pouco disso, dessa tranquilidade no falar, que a gente consiga transmitir isso e nos banharmos disso. Mesmo que o nosso momento agora seja um momento de injúrias, seja um momento em que a gente esteja recebendo um monte de ofensa, porque uma coisa que essa lição diz é assim: a cura virá para todos nós. Com o passar do tempo, todos nós aprenderemos a grande lição do Mestre Jesus, que é amar. No dia que o amor tocar a gente, as nossas dores, as dores todas, elas vão cessar. A gente vai transformar o planeta num mundo muito melhor. E esse é o trabalho da espiritualidade. O trabalho da espiritualidade nos últimos anos, séculos, tem sido muito duros, sobretudo no momento que nós estamos passando, de socorro, de auxílio. Que a gente envolva a nossa calma, o nosso amor, a nossa confiança para auxiliar neste momento. Que a gente transmita através das nossas atitudes isso. E começa com um grande exercício do lar, acalmar-se no lar. A gente tenta acalmar-se em palestras, vida social a gente praticamente não tem, estamos convivendo com as pessoas de casa. E é impressionante como às vezes a gente acha que eles não merecem o nosso melhor, ou nós esquecemos de dar a eles o nosso melhor. Então que a gente comece esse exercício em dar o nosso melhor a quem mais a gente ama, a quem mais a gente convive. E família é a nossa necessidade de evolução. É ali que a gente precisa exercitar realmente a nossa calma. É a gente saber que não é no barulho, no grito que as coisas acontecem. O alimento que chega na nossa mesa teve a calma, toda a calma de uma plantação, a generosidade de uma árvore, o tempo do seu fruto e muitas mãos trabalhando para que chegasse até nós. Muita gente trabalhando. A importância de todo o trabalho que a gente for fazer ele com amor. Porque ele vai estar adentrando vários lares, vários lugares, chegando a várias pessoas. Que a nossa vibração de amor chega a esse ponto. E quando a gente fala de amor, há uma calma dentro de nós. Quando a gente percebe a certeza de que Deus nos ama, que o Mestre Jesus, através da terceira revelação, através do Espiritismo, nos traz consolo, nos traz a certeza de dias melhores, nos traz a certeza de que estamos aqui sim num processo evolutivo e estamos passando por algumas tarefas, né, por algumas provas, mas que lá na frente a gente vai ver o resultado de todo o nosso esforço, de todo o nosso burilamento. E que convite amável, mas difícil. Difícil porque para nós é muito mais fácil explodir, é muito mais fácil ser do nosso jeito. Para nós ainda é muito difícil olhar para o lado, né? E respeitar as pessoas que estão ao nosso lado. Por mais que a gente diga, eu respeito, eu sou muito tranquilo, que a gente observe. A gente está tendo tempo suficiente de ficar com a gente mesmo e observar. E aí vale muita leitura, muita prece também por nós, para que a gente não perca o equilíbrio, para que a gente consiga manter-se equilibrado mais do que nunca. Acho que faz parte
A prece é capaz de nos acalmar porque é o nosso diálogo com Deus. A prece ela é capaz, aquela respirada profunda, de nos centrar novamente e entender. Gosto muito, muito, muito da oração da serenidade, porque a gente pede força para mudar aquilo que a gente pode mudar e uma sabedoria para distinguir as coisas que a gente deve entregar a Deus, entregar a quem pode fazer por nós, entender ainda que nós somos os filhos de Deus. Então, como filhos dele, nós somos cuidados por eles. E assim como nós fazemos com as crianças, a gente dá algumas tarefas para elas fazerem. Mas quando a gente se coloca na posição de pais ou de adultos responsáveis, tem coisas que só nos compete fazer. Que a gente lembre essa nossa posição de filho e que a gente saiba que a gente tem muita tarefa. E a gente, como as crianças, reclama muito nelas. Mas que o grande trabalho, a grande ordem, o grande educador, o grande pai é Deus. E Ele está olhando por todos nós. Quando eu comecei hoje, lembrei de uma música que eu gosto muito, mas não vou ousar cantar aqui, porque senão nunca mais vocês vão querer ouvir uma palestra minha. Mas assim, é um trecho de uma música que diz assim, ó: viver é afinar um instrumento, de dentro para fora e de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Eu acho que eu termino hoje a nossa palestra sobre Acalma-te, nossa palestra, não, nossa reflexão sobre isso, o convite para a gente pensar no nosso coração, como nós estamos agindo com as pessoas, com esse trecho. Viver é afinar um instrumento. Nós estamos a todo momento precisando afinar esse instrumento. Eu digo que é de dentro para fora, porque a gente percebe aqui dentro que a gente precisa melhorar, e a gente vai fazendo isso com tamanho amor, a toda hora, a todo momento. A gente não pode desistir das mudanças positivas para a gente fazer, para a gente ser mais leve, mais feliz, mais amorosos, enfim, mais cristãos. Então, que esse convite fique e que Jesus infinitamente abençoe cada um de nós, o nosso lar, os nossos familiares, os nossos amigos, que a espiritualidade maior trabalhe na casa de cada um de nós, nos fortalecendo, nos curando de dentro para fora, nos trazendo uma paz e uma consciência que seja capaz de nos libertar em busca de conhecimento, mas acima de tudo, em busca de atitudes e de obras, porque é assim que Jesus disse que reconheceria os seus apóstolos, pelas suas obras e por muito se amarem. Muito amor, muita paz, muita luz. Que esse dia seja abençoado nas nossas vidas. Um grande beijo.